Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Jeremias capítulo 17, 7 a 8. Muito bom dia para você, que Deus te abençoe nessa manhã. Alegria podermos iniciarmos aqui o nosso dia juntos, estudando um capítulo da Palavra de Deus. Nós estamos desafiados a cada manhã nos levantarmos e a nossa primeira ação é pegarmos a Palavra de Deus e estudarmos um capítulo da Bíblia. Como você pode ver aqui nessa manhã, Deus tem uma palavra diretamente para o teu coração. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Essas palavras é para você. Precisamos viver uma vida de confiança no Senhor, de dependência nele, estarmos ligados à verdadeira rocha, à água da vida, e passando os momentos de tribulação, de luta, de sofrimento, de tentações, nós continuaremos a dar os nossos frutos provindos do Espírito Santo. Estamos estudando o livro de 1 Coríntios, e nessa manhã convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 10, ele traz à memória da nação de Israel a maneira como Deus, com mão poderosa, libertou o povo depois de 430 anos que eles viveram ali no cativeiro do Egito. Deus trouxe aquele povo para o deserto porque ele tinha feito uma aliança com Abraão e agora, em cumprimento da sua palavra, ele estava libertando o seu povo. E o apóstolo Paulo mostra para a igreja de Coríntio os milagres e as manifestações de Deus, a maneira como Deus agiu de forma poderosa, as pragas, os milagres do maná, o milagre da água saindo da rocha, a maneira como Deus livrou o povo da serpente e mostrou para a igreja de Coríntio de que Deus estava com aquele povo. E a maneira como Deus se manifestou, mesmo agindo de forma poderosa, pessoas que estavam entre a nação de Israel começaram a murmurar do Senhor. Muitos começaram a murmurar da água, muitos sentiram falta da carne que tinha no Egito, muitos se lembraram da idolatria e passaram a adorar ídolos mesmo no período do deserto. E dessa maneira, no capítulo 10, no verso 11, o apóstolo Paulo fala que, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. A Bíblia, irmãos, ela foi escrita para a nossa advertência, para que nos dias em que nós nos encontramos, e para a igreja de Corinto também, nós possamos abrir nossos olhos e nós possamos entender a santa e boa vontade de Deus para os nossos dias. Temos que entender uma coisa, e podemos afirmar, o Egito simboliza esse mundo, seus prazeres temporários, e o deserto é o caminho estreito, é o único caminho que conduz à terra prometida. Não existe um outro caminho. No entanto, não é pelo fato de estarmos caminhando no deserto ou no caminho estreito que já temos que dizer que já alcançamos a salvação. Quando Cristo foi levado para o deserto, ele venceu ali no deserto o apetite, a cobiça, a idolatria, justamente onde levou milhares de israelitas a serem destruídos e exterminados, e ficaram no deserto, como diz o verso 10. Debilitado, fraco, faminto, Jesus Cristo optou em viver uma vida de dependência do Pai, permanecer ligado a Deus. Nós temos que entender uma outra coisa, e é o que está escrito na Bíblia, capítulo 10, o verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que jamais sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós não iremos passar por nenhuma tentação que nós não consigamos suportar. Deus não irá permitir, a sua palavra nos garante isso. E no momento da tentação, Ele nos afirma e nos garante que estará enviando os seus anjos, o Espírito Santo, para estar ao nosso lado, para nos fortalecer, para que nós possamos alcançar a vitória. No mundo espiritual,
todo aquele que, como Cristo, passa pelo batismo, segue para a segunda etapa, que é o deserto. E é justamente no deserto que a nossa fé é provada, no fogo das aflições, e ali é separado o ouro da escória. O apóstolo Paulo compara a nuvem e a travessia no Mar Vermelho como batismo, como logo realmente como aconteceu com muitas pessoas depois que foram batizadas. Através do maná e do manancial da rocha, o povo recebeu provas claras e inequívocas de que Deus estava cuidando de cada um deles. Ainda que o lugar não era mais apropriado e estavam no deserto, Deus estava ao lado do seu povo e esperava que o seu povo pudesse viver uma vida de dependência de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, o justo viverá pela fé. E Deus esperava que a nação de Israel vivesse uma vida de dependência do Senhor, acreditando que Ele iria prover todas as coisas. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 10, ele enumera aqui os pecados da nação de Israel. Não cobicemos as coisas más, o verso 6. Não vos façais, pois, idólatras, o verso 7. E não pratiqueis a imoralidade, o verso 8. Não ponhamos o Senhor à prova, o verso 9. E não murmureis, o verso 10. Todos aqueles que se recusaram a abandonar esses pecados acabaram ficando pelo deserto. Não entraram na terra prometida. Deus não permitiu que nenhuma dessas pessoas que não resolveram abandonar esses pecados entrasse na terra prometida. Todos eles acabaram ficando no deserto. Hoje, amigo, nós vivemos no mesmo contexto. Vivemos na mesma situação. Sob um disfarce sutil e discreto, Satanás faz parecer que nós estamos seguros, que já alcançamos a bênção. Ele não está preocupado que nós abandonemos a igreja, mas que nós vivemos na indolência dentro da igreja. Nós vivemos na sonolência dentro da igreja, na apatia dentro da igreja. Quando nós perdemos o afinco na oração, no jejum, na pregação do Evangelho, falar de Jesus Cristo, em examinar as Escrituras para entendermos qual é a santa boa vontade de Deus, nós estamos vivendo na indolência, na sonolência. Nós não podemos viver para o nosso próprio interesse, nós precisamos viver com os nossos pés nessa terra, mas com os nossos olhos voltados para a eternidade. Pensarmos mais no céu, mais no reino de Cristo do que pensarmos na nossa própria vida, no nosso próprio eu. Nós precisamos deixar de lado em pensar mais nas nossas coisas, nos nossos bens, no nosso carro, na nossa roupa, na nossa comida, na nossa casa, e pensarmos mais nas coisas eternas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Temos que sim, como aquele povo no deserto, foi levado por Moisés a comer do maná e o maná representava a pessoa de Jesus Cristo, nós precisamos hoje sim a cada dia nos alimentarmos do Senhor. Como o povo foi levado ao deserto para tomar da água e a água representava a pessoa de Jesus Cristo, nós também hoje precisamos beber mais da pessoa de Jesus Cristo, nos alimentarmos mais dele. Se nós fizermos isso, temos certeza que viveremos uma vida vitoriosa. A Bíblia nos garante, a palavra de Deus nos afirma no livro de 1 Coríntios capítulo 10, o verso 13, que não veio tentação sobre nós que nós não possamos suportar. E se recebermos uma tentação, uma dificuldade, nós precisamos acreditar de que Deus estará do nosso lado para nos conceder força para que possamos viver uma vida vitoriosa, para que possamos resistir. Nessa manhã, ao sairmos para as nossas atividades, nós precisamos levar no nosso coração essas palavras. Lembre-se que Deus lhe concederá força em todo momento quando você passar por lutas. Quando passar por problemas, tenha certeza que Deus estará ao teu lado. Os momentos de batalha que você terá que enfrentar no dia de hoje, tenha certeza de que Deus estará na sua companhia para lhe conceder a vitória. Gostaria de orar comigo nessa manhã, pedindo a Ele para que cumpra a sua palavra no decorrer desse dia na nossa vida. Oremos então. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas Tuas mãos no decorrer desse dia. Fica conosco, nos conceda forças no decorrer dessa caminhada. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.